muito com ele. Estávamos fazendo uma universidade diferente de todas que foram feitas até hoje. Porque tinha uma preocupação, ele achava que devia haver uma troca de ideias entre os estudantes. Se o assunto fosse, por exemplo, uma cidade, o de medicina ia falar sobre o problema do tratamento, dos hospitais, o outro ia falar sobre a maneira de organizar a vida. Nós estamos lutando contra o homem especialista, o jeito que sai da escola não sabe nada, só sabe a sua profissão, não sabe que existe miséria, existe luta política, para que o jovem cresça em contato com os problemas brasileiros, em contato com os irmãos dele que estão nas favelas, pronto para colaborar numa luta melhor. Isso tudo, se interessar pelo irmão, se interessar pela vida, se interessar para melhorar o mundo, fazer uma ajuda, isso tudo a gente encontrava com ela. A 15 de março de 1995, a Universidade de Brasília outorga a Darcy Ribeiro o título de doutor honoris causa e dá o seu nome ao campus da UNB. O ato é uma espécie de despedida do grande guerreiro já atingido mortalmente pela doença que o abaterá meses depois. Foi o reencontro final da criatura com seu Criador. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o hino nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou. Olhando para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que peço é que volte ao campus universitário Darcy Ribeiro aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber e a sua aplicação frutífera. Éramos uns brasileiros apaixonados pelo Brasil, prontos a refazê-lo como um projeto próprio, que fosse a expressão da vontade dos brasileiros. Eles acreditavam que fôssemos perigosos. Gosto de pensar que éramos mesmo. Outra pele que eu sentei é a de político. Sempre fui, em toda a minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e de deveres. Sobretudo, o dever de intervir nesse mundo para melhorá-lo. Eu me lembro do governo do Jango como um tempo de grande euforia. Era uma beleza o que ocorria no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo floresceu no Brasil. E nós todos estamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, com optimismo, que o Brasil ia dar certo. A juventude também está muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. O governo do Jango também teve incorporado alguns dos melhores intelectuais brasileiros. Eram poucas pessoas que estavam chamados para posições de poder, pessoas com a visão moderna, com a visão de esquerda, pessoas marcadas por um sentido de nacionalidade, de patriotismo, de vontade de fazer esse país dar certo. Por exemplo, o CPC da UNE, os grupos de estudantes que saíam fazendo teatro ou fazendo alfabetização pelo método Paulo Freire, pelo país afora, isso nas cidades do interior, tudo se sentia a efervescência de um país que assume a si mesmo e se assume com alegria para se cumprir. Uma lástima que aquela coisa tenha sido quebrada pela brutalidade de uma ditadura que caiu sobre o país como um manto assim de reacionarismo, de regressão, de tortura, de repressão.
pelo caráter reacionário dele, ele afetou todas as universidades brasileiras, ele quebrou a criatividade cultural brasileira. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso... Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando. Chorando convulsivamente. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ver o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Fracassando nessa luta pelas reformas, eu me vi exilado por muitos anos e viver em diversos países do mundo. Minha pele de proscrito foi mais leve do que se poderia supor. Nela pude ver meu país em conjunto, como só se vê olhando de fora. Nesse esforço, escrevi meus estudos de antropologia da civilização. São 6 volumes com quase 2.000 páginas. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Se ele vivesse hoje, como ele estava ao nosso lado, tratando da luta pela preservação da América Latina contra o Império do Bush, né? Ele estaria rindo e contando, participando de toda essa discussão, que é dispensável. Hoje a gente tem que falar da pátria, que a pátria está ameaçada. E ele estaria conosco certamente. No exílio, me fiz romancista. Eu vou ler o capítulo Maíra Remuí, do livro Maíra, de Darcy Ribeiro, que é um dos maiores romances da literatura brasileira contemporânea. Maíra Coraci, o sol roda sem pausa na imensidão redonda do azul celeste. Gira fixo em sua rota, como se estivesse amarrado na ponta de uma corda. Não seria ele um zunidor imenso que os mairuns rodam no céu? Mas não berra, só ilumina e esquenta. Às vezes, ele também se cansa desse gira-girar e deseja vir, por um instante que seja, ao seu mundo reformado. O Avá veio e não veio. Este que veio é e não é o verdadeiro Avá. O que eu esperava e que vi vindo dia a dia por terras e águas não chegou. Aquele sim era o Avá mesmo, inteiro. Este é o que restou de meu filho Avá, depois que os pajés sacacas mais poderosos dos Caraíbas roubaram sua alma. Ele anda por aí meio dormido, perdido para si, perdido para nós. Atrás dos seus olhos está a névoa, a cegueira dos que já não têm alma para morrer.